Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Thiago Prux, eu sou um dos sócios da Capitalizo, que é uma empresa de análise e recomendações de investimentos, e hoje vamos fazer mais um Ações para ficar de olho essa semana, onde nós trazemos os principais destaques dos últimos dias e também, claro, aquelas ações que podem ter uma movimentação diferenciada nos próximos. Lembro que eu trago informações do mercado e do nosso setor de análise, tá? Vindo direto aqui para os destaques da economia brasileira e global. Na semana passada nós tivemos a divulgação de vários indicadores de inflação aqui no Brasil e nos Estados Unidos. Aqui no Brasil, tanto o IGPM quanto o IPCA continuam bastante acomodados, né? Então a gente segue com aquele cenário de inflação acomodada, um crescimento ainda abaixo da economia, que permite com que o Banco Central continue cortando juros. Já nos Estados Unidos, nós temos ainda muitos números mistos, né? Por isso a gente espera que a partir de 2024 o Banco Central indique quando vai cortar juros, mas a gente tem números que mostram que a economia americana ainda está forte, que a inflação é resiliente, mas tanto, né, uma acomodação da inflação como uma acomodação no crescimento da economia, o que também vai permitir essa indicação de juros mais baixos para 2024. Lembrando que na semana passada começaram a ser divulgados os resultados trimestrais nos Estados Unidos. Em breve nós teremos a divulgação aqui no Brasil e os resultados estão vindo positivos lá. E é o que a gente vai ficar de olho essa semana, até porque é uma semana mais tranquila em termos de indicadores econômicos. Inclusive, na semana passada, nós tivemos a divulgação de boa parte dos bancos americanos que a gente acompanha, gosta do setor financeiro americano. O Wells Fargo teve um aumento de 61% no lucro e o JP Morgan com aumento de 35% no lucro líquido, mostrando toda essa questão da resiliência, né, das empresas americanas. Lembrando que bancos como o JP Morgan, por exemplo, têm a receita bastante diversificada também fora dos Estados Unidos. Tá? Em relação ao mercado, né, pessoal, em outubro, né, o Ibovespa está praticamente estável, aqui caindo 0,03%. No ano, ele sobe 6,2%. O IDIV cai 0,6%. O índice de small caps voltou a cair mais forte, aqui 3,6%. O S&P em reais sobe 2,27%. O dólar praticamente fechou... Está no 0 a 0, caindo 0,20, o IFIX caiu 0,9, mas no ano sobe 11,2, Bitcoin voltou a subir 4% em outubro, sobe 62% no ano, e o CDI dando 10,39, assim como o ouro voltou a dar uma subidinha, subiu 1,29 na B3. Em relação à parte gráfica, né, pessoal, segue basicamente o que a gente vem vendo nas últimas semanas. O Ibovespa ainda, né, a gente acredita que possa bater lá nos 130 mil pontos, 129 mil, porque ele rompeu aqui esse canal de baixa e não volta a operar dentro do canal. Claro que está bem lateralizado, né, o que acabou até suportando aqui o Ibovespa acima desses patamares foi, por exemplo, a alta de Petrobras, né, a gente vai comentar um pouquinho sobre essa questão de empresas de petróleo daqui a um pouco, né, se não fosse isso o Ibovespa teria caído, mas ainda assim, né, é o Ibovespa, a tendência segue aqui positiva para médio e longo prazo e no curto prazo sem tendência, né, já que a cotação que bateu na semana passada foi a mesma que bateu lá no início de junho. Então está num período lateral. Já o dólar, né, pessoal, rompeu lá a casa dos R$5, não teve força, voltou a operar nos R$5. E a zona dos R$5 é uma zona forte, né, quando a gente fala de suporte ou resistência. Então é possível que o dólar fique trabalhando um pouco aí nos próximos dias nessa casa dos R$5. E o IVVB, que seria o SP em reais, vamos dizer assim, segue nossa tendência principal de alta, apesar da lateralidade, né? Porque como nós tivemos queda no dólar, acabou influenciando um pouco para baixo aí esse ano, por exemplo, né? Mas de uma forma geral os mercados lá fora ainda estão positivos, tá? Vindo aqui para mais destaques, né, pessoal? Na última semana a Gafisa caiu quase mais de 16%, nada novo, a gente já comentou algumas vezes sobre Gafisa, que é uma empresa bastante complicada, complexa, num setor muito complexo, que é o setor de construção. Não é um ativo que a gente acha interessante para o longo prazo, mas nada novo no curto prazo, né, caiu 16%. A Intelbras teve uma notícia boa, né, mas que não foi relevante, que foi a compra da Alumi, que é uma empresa colombiana, né, marcando a presença, ou marcando o primeiro passo da presença da Intelbras no exterior. Uma compra pequena, 24 milhões de reais. A gente não viu motivo específico aqui para essa queda de quase 15% de Intelbras, que é um ativo interessante. Já a Metal Leve, né, pessoal, nós tivemos na semana passada a empresa anunciando que contratou bancos
para potencialmente fazer uma oferta pública de ações. Muita gente questionando, mas o que é essa oferta? Isso é bom, isso é ruim? É cedo para falar, né, pessoal? Porque pode ser que a empresa vá fazer uma aquisição, pode ser que seja o controlador que queira vender algumas ações, que pode ser até o mais provável, porque a empresa não precisa de dinheiro, né? A situação de caixa está super tranquilo, chegou-se a falar R$1 bilhão, alguma coisa assim, que seria bem relevante aqui para a Metal Leve, mas não tem como a gente saber, tá, pessoal? Vamos aguardar, né? Porque a autorização é tanto por uma emissão primária ou uma emissão secundária, né? Então não tem como saber nesse momento o que eles fariam aqui com o dinheiro. A Sequoia, que voltou a cair, né? A gente vem comentando sobre ela aí nas últimas semanas, a empresa, mesmo tendo adequado aquela questão do pagamento de juros das debêntures, tem uma situação financeira bastante complicada, caiu quase 12%, assim como Casas Bahia, né? Que mudou o código aqui, mas a tendência continua de baixa, que também tem uma situação muito complicada de curto prazo em relação à questão de endividamento. A gente já comentou algumas vezes sobre isso. E nós tivemos aqui destaques de alta, né, pessoal? 3R, Petro Recôncavo, PetroRio, Petrobras, as ações de fora que a gente acompanha na alta, todas elas subindo aí novamente em função do petróleo. Claro que essa questão lá de Israel no curto prazo ajudou o petróleo a subir, aquela região ali tem vários países que são grandes produtores, que podem se envolver numa guerra, como é o caso do Irã, mas o contexto segue aquele mesmo que a gente já vem comentando aí há pelo menos, vai fazer 3 anos agora, né, que é a demanda crescendo à medida que o potencial da oferta não cresce. Basicamente é isso que acontece, e aí a gente tem pressão nos preços ao longo do tempo. Não é o nosso intuito adivinhar se vai bater $100, 130, mas é entender, né, que o barril aí acima de 80, 85 dólares, essas empresas ganham muito dinheiro e é a tendência que a gente imagina pelos próximos 3 a 5 anos, tanto que a gente tem recomendações de longo prazo, de curto prazo, é um segmento bem interessante para ter posição o setor de petróleo. E tivemos a Aura aqui também, né, até ajudada aí com a volta do ouro subir, a Aura trabalha com ouro e com cobre, mas é mais ouro, lembrando que a empresa já divulgou dados melhores em relação a questões operacionais, a gente espera aí que a Aura volte a performar bem nos próximos trimestres, tá? Eu quero deixar também esse presente aqui para vocês, ainda para quem não baixou. Opa, da melhor small cap da B3, né? Informações aqui na descrição, é só colocar lá os dados de vocês e baixar. Em relação a dividendos, né, pessoal, Datacom, lembrando, né, que para receber esses dividendos tem que ficar com as ações da Datacom para DataX. Então, no caso, a Vulcabras, a Datacom foi dia 13, a DataX foi dia 16, então tem que dormir com as ações do dia 13 para o dia 16, Redditor, Datacom dia 16, Santander dia 19, BMG dia 23, assim como Telefônica, né, que tem feito vários pagamentos, a Telefônica está pagando quase todos os meses, pelo menos anunciando, né, porque eles demoram mais para pagar, e a Tupi aqui, Datacom, no próximo dia 25. Vindo para mais destaques, tivemos a prévia operacional de várias construtoras, né, todas que a gente viu aqui positivas, né, a gente espera que com a questão da inflação baixando, com a questão do juro baixando, tenhamos uma retomada um pouco mais consistente aqui do setor de construção. Tá? Aqui são empresas que também acabam se beneficiando da questão do Minha Casa Minha Vida, né? Plano e Plano, que já vinha divulgando boas prévias, talvez só tenha ficado atrás de prévias de Direcional, que realmente foi o grande destaque na nossa avaliação nos últimos 18 meses, por exemplo, né? E aqui é comparando os dados do terceiro trimestre de 2023 com os dados do terceiro trimestre de 2022, Plano e Plano alta de 25% nas vendas, Direcional 19% e Cury alta aí de 10% nas vendas. Tá? Então a gente espera resultados fortes na maior parte das construtoras no terceiro trimestre desse ano. A B3 divulgou prévias operacionais aqui do mês de setembro em relação ao mesmo período do ano passado. Tivemos uma queda no volume de negociado de ações de quase 21%, normal até, período que a bolsa não engrena alta, juro mais alto, inflação. Isso acaba afastando um pouco mais os investidores, apesar da base ter aumentado 6% em relação ao mesmo período do ano passado. Já comentei várias vezes aqui que a gente gosta de B3, o que nos deixa um pouco preocupados é a questão do passivo da empresa, que no nosso entendimento é grande e tem muita coisa que não está provisionado. Fora isso, é uma empresa bem protegida, uma empresa que trabalha, né, desde o momento que o investidor negocia uma ação, vai fazer a custódia da ação, é bem interessante, mas a questão dos passivos nos preocupa um pouco, tá? Temos aqui Camil, né, pessoal, que divulgou resultados não
dentro do esperado, né? A gente esperava já resultados um pouco mais fracos, ainda a questão do juro da inflação incomodando um pouco mais aqui os resultados da Camil, mas tivemos um destaque positivo que foi o aumento da receita, principalmente aqui no Brasil. Com isso a empresa aumentou 8% a receita, chegando a quase 3 bilhões de reais, isso no segundo trimestre desse ano, que equivale ao terceiro trimestre. Lembrando que eles divulgam um pouquinho diferente o calendário fiscal deles por causa da questão da colheita do arroz, né, da safra do arroz, por isso que divulga diferente aqui de outras empresas, tá? Mas, de uma forma geral, né, os resultados aqui no Brasil foram satisfatórios, o mercado estrangeiro, o exterior, que acabou prejudicando os resultados aí da Camil um pouco mais. CCR, né, pessoal, que anunciou um aumento de 5% no tráfego de veículos no mês de setembro em relação ao mesmo período do ano passado. A empresa vem aumentando de forma consistente o tráfego de veículos, o que é positivo, é o principal negócio da empresa, que tem aeroporto, serviço, mas é mais essa questão aqui de tráfego de veículos. Lembrando, né, que recentemente nós tivemos Itaúsa comprando uma posição grande em CCR, entrando no controle da empresa, e a gente espera melhoras consistentes aí da empresa, principalmente em termos de governança nos próximos trimestres. Falando um pouquinho aqui de petroleiras estrangeiras, ExxonMobil anunciou uma das maiores aquisições aí dos últimos anos, pagou quase 60 bilhões de dólares pela Pionetral, que é uma empresa que é muito forte na questão de xisto, né, que é um mercado que a Exxon atua, mas que ela vai atuar ainda mais fortemente, deixando a empresa na liderança desse segmento. Tá? A gente viu nos últimos anos como os Estados Unidos, né, trabalhou bem essa questão de aumentarem a produção. Hoje o maior produtor aí de petróleo. Tá? A gente gosta do mercado americano, né, tem menos chance aí de ter algum tipo de ingerência, e as empresas lá estão pagando um dividendo gordo também, muito dividendo, além de fazer recompra de ações. Tivemos uma notícia aqui negativa para a Ambev, né, pessoal? Foi uma decisão que a gente já vinha comentando aí que poderia acontecer, que o CAD aprovou um acordo aqui para restringir os contratos de exclusividade com a Ambev, isso tanto com bares, restaurantes e outros pontos de venda. Por exemplo, esse processo ele foi movido pela Heineken, né, e agora estabelece alguns limites, como, por exemplo, 6% de exclusividade em cada estado ou 12% do volume vendido. A gente sabe que tem vários lugares, quem nunca foi num bar, num restaurante, que às vezes tinha só o produto da Ambev por causa dessas exclusividades, então isso aqui deve mudar, o que acaba, claro, não sendo positivo aí para Ambev, né? Tivemos a Vamos, que anunciou que pode recomprar até 8% do total das ações. É interessante, né, pessoal? Lembrando que quando diminui a quantidade de ações e essas ações são canceladas, por exemplo, aumenta-se a participação acionária, né, dos investidores, e cada investidor pode receber aí mais dividendos. Tá? Então a gente acha bastante positivo esse movimento, né, e indica a própria empresa ali achando que, entendendo que suas ações estão baratas, né, uma geração de valor aí para o acionista. Né? Na última semana a gente tinha comentado inclusive do caso da Kepler, que era uma recompra aí de 5% das ações. E tivemos aqui mais novidades, né, pessoal, em relação à questão da ISA-CETEP. Eu acho que faz uns 2 meses eu fiz um vídeo falando da possibilidade da empresa ser vendida. Inclusive a Eletrobras seria uma das empresas que poderia ter interesse na ISA. Né? E o que se veio agora de notícia, que está se comentando no mercado, ainda nada confirmado, mas que seria que a Eletrobras estaria disposta a ela vender a participação que ela tem na transmissora, tá? Eu sei que é meio louco, né? Pô, a empresa quer comprar ou quer vender, né? O que eles querem, afinal? A mesma coisa a Petrobras, não sabe se vai vender a posição que ela tem na Braskem ou se vai comprar. É questão da gente observar, até porque nós entendemos que vamos ter outros movimentos de privatização ou venda de ativos, né? E aqui envolve a ISA, que tem a colombiana ISA, né, como controladora, da mesma forma a Taesa. Né? Então, cada vez mais a gente entende que tem uma chance de, no futuro, claro que isso aqui, né, pessoal, a gente está conjecturando, ter, quem sabe, até uma fusão da Taesa com a ISA, porque se a Eletrobras vende, a ISA compra, e a CEMIG vende a parte da Taesa e a ISA compra também, não sei se eles vão ter dinheiro para tudo isso, faria sentido juntar as duas companhias. Então a gente acompanha bem de perto esse segmento, e qualquer novidade que nós tenhamos aqui, eu aviso para vocês, tá certo? Eu lembro que eu vou deixar aqui na descrição do vídeo as nossas assinaturas, para quem quiser conhecer lá o nosso site, e tem a parte dos relatórios de performance, né, com os resultados de todas as nossas estratégias, tanto das carteiras de longo prazo, que com 10 minutos por mês o investidor consegue acompanhar,
quanto as estratégias de médio e curto prazo que com 10 minutos por dia o investidor consegue acompanhar. Quero ver lá a carteira internacional da Capitaliz, vão ter os resultados e vocês podem comparar e ver que a Capitaliz hoje tem os melhores resultados do mercado, tudo feito de maneira transparente, independente, com melhor atendimento. Dúvidas? Mandem um e-mail para contato@capitalizo.com.br. Quem preferir, basta nos chamar no WhatsApp. É só mandar um áudio ou uma mensagem que com certeza o pessoal do atendimento vai auxiliar a todos. Um grande abraço e ótimos investimentos. Até mais!